Bom, então iniciando agora a correção do TD1 de Física 2, vamos começar com eletrização por atrito e noção de carga elétrica. Tá? Então, na primeira questão aqui do TD, a gente tem aqui que dizer que a carga elétrica é quantizada significa que ela só pode ser positiva? Bom, então, na verdade, a carga elétrica ela pode ser tanto positiva como negativa. Para entender isso, a gente precisa lembrar do que é feito as coisas, né? Então, nós temos que os objetos, a matéria que existe no universo, ela é formada por átomos. O átomo, ele a gente tem vários modelos para ele, né? Mas um dos mais comuns a gente estudar é esse modelo aqui, ó. Tá aparecendo na tela para vocês. Essa simulação vai estar disponível no PDF também para vocês interagirem com ela. Bom, nós temos um núcleo e ao redor dele nós temos partículas que ficam aqui viajando como se fosse um sistema solar. Então, o que acontece? O que são essas partículas? Nós temos três partículas aqui que formam o átomo. São elas os nêutrons, que possuem carga elétrica neutra, igual a zero. Nós temos os prótons, que também ficam no núcleo, e eles são os responsáveis, a quantidade de próton que existe no núcleo, que vai ditar qual é o elemento. Veja que à medida que eu vou adicionando aqui prótons, o elemento vai mudando. E nós temos os elétrons, que são as menores partículas que ficam orbitando o núcleo. Quando eu tenho uma quantidade igual de elétrons e de prótons, eu tenho um átomo aqui, ó, neutro, tá? Então, temos os prótons, os elétrons e os nêutrons. Como vocês podem ver aqui na simulação, os elétrons eles ficam orbitando, eles ficam a uma certa distância do núcleo. Então, nós temos que os elétrons eles têm uma facilidade de serem arrancados do átomo, como a gente pode ver aqui na simulação, também vai estar disponível para vocês. Ó, eu tenho aqui um casaco, ele está eletricamente neutro, nós vemos que ele é neutro quando ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Eu tenho um balão de borracha, veja que quando eu passo o balão de borracha por aqui, os elétrons desse casaco, eles acabam sendo puxados para o balão, então eles são transferidos de um corpo para outro devido à sua facilidade de ser arrancado de um núcleo, do núcleo não, de um átomo, né? Coisa que não acontece com os prótons, que é mais difícil de arrancá-los, tá? Então, quando você arranca elétrons de um determinado objeto, como por exemplo esse casaco, ele perdeu elétrons, ele tem mais cargas positivas do que cargas negativas. Isso torna ele um corpo eletricamente carregado positivamente. Quando tem menos elétrons do que prótons, que são os de cargas positivas, você tem um corpo que está com uma falta de elétrons, você tem um corpo que está carregado positivamente. Como você tem o caso desse balão aqui, que tem mais elétrons do que prótons, você tem um balão que é carregado negativamente, né? Então, esses corpos, ó, veja, o balão tem um excesso de cargas negativas e esse casaco tem um excesso de cargas positivas. Então, os princípios da eletrostática, aí eles vão se atrair. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. A carga elétrica é quantizada, significa que ela só pode ser positiva? Não. A carga elétrica pode ser tanto positiva como negativa. Então, aqui no item B, a gente vê, não pode ser criada nem destruída. De fato, a carga elétrica não pode ser criada nem destruída. No entanto, não é por conta disso que a gente vai dizer que a carga elétrica é quantizada, tá? Não é um princípio correto, mas não é a resposta para essa questão. Integrar, né? A carga elétrica pode ser isolada em qualquer quantidade? Não, em qualquer quantidade não. Por que a gente está falando da carga elétrica ser quantizada? Quando eu digo que a carga elétrica é quantizada, eu estou dizendo que ela tem uma quantidade mínima definida. Como assim, professor? Ó, aqui eu tenho um elétron, né? Eu tenho esses elétrons e eles são a carga elétrica mínima que um sistema pode ter. Então, por exemplo, aqui, ó, esse átomo de lítio. Esse elétron aqui, ele, enquanto carga elétrica, ele não pode ser dividido. Então, sempre que eu for somar a carga elétrica de um átomo, eu tenho que considerar
as cargas dos elétrons juntas. Então, esse aqui, ó, ele tem 2 vezes a carga de um elétron. Agora, ele vai ter 3 vezes a carga de um elétron. Então, é medido em unidades de carga do elétron. Então, a carga total de um corpo vai ser o número de elétrons que tem nele. Você vai pegar a carga de cada um dos elétrons e multiplicar. Então, por exemplo, nesse átomo aqui de lítio, eu ia pegar esses 5 elétrons que estão aqui e multiplicar pela carga elétrica que o elétron tem, que é a menor encontrada na natureza. Eu tenho até aqui uma imagem. Pronto. Então, essa daqui são as menores cargas encontradas na natureza. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Então, a menor carga possível é ela, que é a carga do elétron, e sempre que eu for calcular a carga de um corpo, eu tenho que contar quantos elétrons tem lá e multiplicar esse número de elétrons pela carga que cada elétron tem. Então, eu vou ter a carga total da minha esfera. Então, olhando para cá, né, da minha esfera, do meu objeto. Voltando para a questão do TD1, a carga ela só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida. E essa quantidade mínima definida é a carga do elétron. Então, a resposta correta é a letra D, tá bom? A resposta correta é a letra D. Vou ver se eu consigo desenhar. Pronto. A resposta correta é a letra D. Assim, a carga pode ser positiva ou negativa, mas acontece que não é isso que faz ela ser uma carga quantizada. Quando a gente diz que ela é quantizada, a gente está se referindo a dizer que ela só pode ser uma quantidade, uma múltipla de uma quantidade mínima definida, e essa quantidade é a carga do elétron, né? Então, indo para a próxima questão. Uma esfera metálica que tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 4, sendo a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, pode-se concluir que a esfera contém... Então, como eu disse, a quantidade de carga que um corpo tem depende da quantidade de elétrons que tem nele. Se para saber quanto que é a carga total de um corpo, eu vou lá e multiplico a quantidade de elétrons que ele tem pela carga do elétron, para fazer o processo inverso, né, pegar essa carga total e chegar à quantidade de elétrons que esse corpo tem, eu divido a carga total que tem na esfera pela carga do elétron. Ao fazer essa divisão, eu encontro, então, a quantidade de elétrons que tem na minha esfera. Então, vindo aqui para as contas, né? Mostrando aqui para vocês, essa daqui é a quantidade de carga total que tem na esfera. É como se fosse você pegar esse balão aqui e contar, né, quantos elétrons tem sobrando ou quantos elétrons tem faltando. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos 7 elétrons sobrando. Então, para me saber, sem ver esses elétrons, eu teria que pegar a carga total desse balão e dividir pela quantidade de elétrons que tem nele, tá? Então, recapitulando, quando eu sei a carga total que tem um corpo, eu divido ela pela carga do elétron e eu encontro a quantidade de elétrons que tem naquele objeto. Quando eu quero descobrir a carga total de um objeto e eu sei quantos elétrons tem nele, é só multiplicar a carga do elétron pela quantidade de elétrons que tem nele e eu descubro a carga total, tá? Então, nesse caso, eu quero saber quantos elétrons tem nessa esfera. Então, eu vou pegar essa carga total e dividir pela carga que tem um elétron, tá? Então, eu faço isso aqui na forma de notação científica, tá? Na notação científica, eu posso dividir esse termo aqui que está multiplicando, né? Eu divido um pelo outro, 3,2 dividido para 1,6 dá 2. Positivo, porque o sinal de menos, ele faz o jogo de sinal com outro sinal de menos, e menos com menos vai dar mais aqui, tá? Vezes, aí aqui vem uma propriedade das potências, né? A potência é o seguinte, quando você tem duas potências dividindo, tá? Como é aqui o caso do 10 e desse outro 10, duas potências de mesma base, você repete a base e você subtrai os expoentes. Então, por que tem dois sinais de menos aqui? Bom, esse daqui é o termo que está como expoente em cima, o menos 4.
tá? Então, vai ser ele menos o expoente que está embaixo, o menos 19. Como o menos 19 já possui um sinal de menos, eu coloco entre parênteses aqui para poder, então, fazer o jogo de sinal. Esse menos é da regra, da propriedade da potência, e esse menos já tinha na potência de baixo. Então, fazendo o jogo de sinal aqui, menos com menos, vai dar mais. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 4 mais 19, que dá 2 elevado a 15. Como essa esfera possui uma carga elétrica negativa, significa que ela tem mais elétrons do que prótons, uma vez que os elétrons que têm carga negativa. Então, se eles têm mais elétrons, a esfera fica carregada negativamente. Então, a resposta correta aqui é, ela possui um excesso de 2 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Essa seria a resposta correta da segunda questão. Indo agora para a terceira e última questão dessa sessão, vamos ler aqui com calma. Um estudante atrita uma barra de vidro com um pedaço de seda e uma barra de borracha com um pedaço de lã. Então, isso aqui se chama eletrização por atrito. Nós vimos na simulação do balão que quando eu pego um objeto que tem uma facilidade de ganhar elétrons e atrito com outro objeto que tem uma facilidade de perder elétrons, acontece então a eletrização por atrito, quando um deles perde elétrons, fica carregado positivamente, e o outro ganha elétrons e fica carregado negativamente. Então, por exemplo, a parede ela não perde elétrons com facilidade. Então, eu atrito o balão aqui e nada acontece. Ela não tem facilidade de perder e nem de ganhar elétrons, assim como a borracha, ela não é boa em perder elétrons, ela ganha elétrons, né? Então, não vai acontecer dela ficar carregada. Agora, quando eu atrito nesse casaco de lã, a lã tem essa facilidade de perder elétrons e o balão tem de ganhar. Então, agora, a lã está carregada positivamente e o balão negativamente. E eles começam a se atrair. Então, o que que ele fez? Ele atritou uma barra de vidro com um pedaço de seda, uma barra de borracha com um pedaço de lã. E ele percebeu que a lã e a seda ficaram se atraindo após esse experimento que ele fez. O mesmo acontecendo com o vidro e a borracha. O que é que o estudante concluiu desse experimento? Ele concluiu que os materiais se dividem em dois pares de cargas do mesmo tipo. Então, vai ter dois materiais positivos e dois materiais negativos. Foi o que o estudante afirmou, né? E aí vem a pergunta, né? Essa conclusão dele está certa ou está errada? Então, para saber isso, você tem uma tabela, né? Uma tabela chamada de série triboelétrica, onde você tem a afinidade eletrônica dos materiais. Então, tem material que tem facilidade de perder, tem material que tem facilidade de ganhar. Então, quanto mais aqui no topo, mais esse material tem chance de perder elétrons e ficar carregado positivamente. Então, você tem a pele humana, o couro, o vidro, a lã. E embaixo você tem materiais que não perdem elétrons com facilidade, mas ganham. E esses materiais acabam ficando comumente carregados negativamente, né? Então, olhando aqui para a nossa questão, a primeira coisa que ele fez foi atritar a barra de vidro com a seda. Então, olhando aqui, ó, o vidro ele tem facilidade de perder, e a seda está mais embaixo, quer dizer que a seda tem menos ainda do que o vidro, certo? Então, o vidro deve perder elétrons para a seda. E quando o vidro perde elétrons para a seda, o que acontece? O vidro perde elétrons para a seda e fica carregado, então, positivamente, enquanto que a seda fica carregada negativamente. Agora, olhando aqui para o outro par que ele atritou. Ele atritou a borracha com um pedaço de lã. A gente já viu que a lã ela perde elétrons com facilidade e a borracha ganha. Então, ao fazer esse experimento de atritar esses materiais, nós vamos ficar com dois pares, a barra de vidro e a lã, que são carregadas positivamente, e a seda e a borracha, que são carregadas negativamente. Então, a resposta correta para essa questão será: letra A, o estudante está errado? Não.
Esses pares são o vidro com a borracha e a seda com a lã? Não, a gente viu que é o vidro com a lã. Então, aqui no item C, esses pares são o vidro com a lã e a seda com a borracha. Então, a resposta correta aqui é a letra C, ok?